Continuação, capítulo 2 do livro Discipulado Dinâmico. Estamos falando sobre os fatores necessários para realizar bem o trabalho do aconselhamento pessoal. E hoje vamos falar sobre o quinto fator até a conclusão do capítulo. Quinto fator: vida coerente com a pregação. Esse fator diz respeito ao nosso modo de viver. Talvez em nenhum outro aspecto da vida cristã haja maior necessidade de uma atitude coerente do que no trabalho de aconselhamento. À medida que formos passando mais tempo em companhia do novo convertido, a fim de lhe proporcionarmos uma boa assistência, irá se tornando cada vez mais difícil esconder nossos atos, se tornando cada vez mais difícil. Se estes não forem coerentes com o nome de Cristo. É possível enganarmos alguém durante algum tempo, mas a verdade inevitavelmente irá aflorar. Nada pode tomar lugar de um bom exemplo cristão. Por que essa coerência na conduta é tão importante? Porque o exemplo exerce um papel sumamente importante no desenvolvimento das pessoas. A influência mais poderosa que um pai pode exercer sobre um filho é justamente a do exemplo. O filho geralmente se lembra melhor dos atos do pai e os imita do que de seus ensinamentos, principalmente quando os dois estão em desacordo. Lembro de um comercial que apareceu na televisão alguns anos atrás como parte de uma campanha contra o fumo. Pai e filho conversavam e tudo que o pai fazia o filho repetia, culminando com o cigarro. A razão por que esse anúncio causou tanto impacto foi o fato de ele ser baseado no princípio do exemplo. As pessoas geram filhos semelhantes a si mesmas, e não há meios de se evitar que isso aconteça. Você irá reproduzir a si mesmo. A questão toda é o que você irá reproduzir. E nunca se você irá reproduzir. Nós orientamos ou desviamos as pessoas. Não existe meio termo. Isso explica por que Paulo dava tanta importância à coerência na vida cristã em seus escritos e por que dava tanto valor ao seu exemplo e ao dos outros. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, verso 12. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, verso 9. Irmãos, sede imitadores meus. Filipenses 3, verso 17. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. A Bíblia não apresenta somente o lado positivo do exemplo, mas também faz advertência acerca do perigo dos maus exemplos. Um argumento básico usado por Paulo e que ele apresentava para combater os problemas da igreja de Corinto era o perigo de se conduzirem outros ao pecado, através do exemplo. O motivo por que ele dava tanta ênfase ao perigo das falsas doutrinas nas epístolas pastorais era que elas se difundiam com muita facilidade através do exemplo. Em 2 Timóteo 2, verso 17, ele usa o termo câncer para descrever os efeitos de um mau exemplo. Que palavra poderia ser mais adequada para descrever os efeitos do exemplo de uma má doutrina? Embora uma vida coerente com a fé cristã deva ser o objetivo de todo crente,
quer seja empenhado no trabalho de aconselhamento pessoal ou não, o fato é que esse trabalho nos oferece a motivação de que carecemos para levar uma vida coerente com nossa fé. Se realmente crermos que reproduzimos a nós mesmos, que reproduzimos pessoas semelhantes a nós mesmos, então teremos maior incentivo para levar uma vida mais santa. Cristo ensinou essa verdade em Lucas 6, verso 40. Ali ele fala da dinâmica do discipulado como sendo uma reprodução do discipulador nos discípulos. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Não existem meios termos para nós como discipuladores de homens. Temos de dar um bom exemplo, senão, por omissão, daremos um mau exemplo. Estaremos analisando o poder motivador do exemplo mais extensamente no capítulo 6. Lembremos-nos da advertência de Tiago ao nos prepararmos para o trabalho de aconselhamento. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Sexto fator: crescer em Cristo. É de extrema importância que, mesmo enquanto trabalhamos no aconselhamento pessoal, continuemos a crescer no relacionamento com Cristo. Nunca devemos supor que já atingimos o ponto máximo. Temos de continuar a nos esforçar para crescer mais e mais. Um crente só consegue reproduzir em outrem aquilo que já alcançou para si mesmo. Nunca poderá levar alguém a uma altura espiritual superior àquela em que ele se encontra. Lembremos-nos do ensino de Lucas 6, verso 40, acerca do princípio do discipulado. O discípulo só pode ser igual ao seu mestre, nunca superior a ele. Naturalmente, existe a possibilidade de um outro crente ajudar a pessoa a quem estamos instruindo, e ela ir além do ponto em que nos encontramos. Mas nós mesmos nunca conseguiremos fazer com que ela ultrapasse nosso nível de maturidade espiritual. Esse princípio também se acha condicionado ao fato de que, após certo nível de desenvolvimento, o novo crente já não depende tanto do trabalho de aconselhamento pessoal para crescer. Antes, seu crescimento resulta de uma entrega e obediência pessoais. Contudo, mesmo reconhecendo isso, não podemos concluir que nosso crescimento pessoal não é tão necessário, pois, se não crescermos, poderemos servir de entrave ao desenvolvimento de outrem. Paulo fala de uma boa atitude que devemos adotar ao buscar a vontade de Deus, com respeito ao crescimento. Mesmo nos últimos anos de vida, quando eu escrevi o livro de Filipenses, ele manifesta essa atitude com relação à sua própria necessidade de crescer, nas seguintes palavras: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se encontra em Filipenses 3, 12 a 14. Resumindo a posição do apóstolo, ele prosseguia em direção ao alvo de crescer ainda mais em Cristo. E é essa a sua atitude? No verso 15, ele afirma que aqueles que são realmente maduros, entre parênteses, perfeito, têm o mesmo sentimento. Por essa afirmação dele, como está seu estágio de maturidade espiritual? Não fique estagnado, mas continue a crescer em Cristo. Sua eficiência e frutificação no serviço do Senhor aumentarão em proporção direta a sua atitude de entrega e a sua maturidade. Sétimo fator:
a aceitar a si mesmo como é. A atitude de cada pessoa para consigo mesma tem um efeito profundamente marcante sobre a eficiência de seu trabalho de aconselhamento. Aquele que ainda não chegou a uma aceitação de si mesmo será muito limitado em sua capacidade de trabalhar com outras pessoas. Quem nunca conseguiu aceitar a si mesmo estará sempre inconscientemente receoso de que os outros não o aceitem. Esse receio inconsciente tende a impedir que sejamos receptivos e sinceros com as pessoas. Como já dissemos antes, essa acessibilidade e sinceridade são extremamente importantes no trabalho de aconselhamento pessoal. O medo faz com que adotemos uma fachada falsa para que sejamos mais aceitáveis diante dos outros. Quando isso acontece, falta-nos sinceridade de vida, tão importante a um bom relacionamento com as pessoas. A ausência dessa autoaceitação de que estamos falando consiste em uma rejeição de nós mesmos, isto é, da forma como Deus nos criou. Isso significa que nunca aceitamos nossa aparência física, nossas habilidades ou a ausência delas. Nossas limitações mentais e os aspectos imutáveis do meio em que vivemos, tanto econômicos como físicos. Nós nos revoltamos contra os pais que Deus nos deu e contra a situação econômica em que crescemos. Essas e outras atitudes revelam nosso ressentimento contra Deus por haver sido injusto conosco. Tornamo-nos amargos e realmente nunca chegamos diante de Deus de coração aberto. Dessa forma, seria impossível expressarmos a mesma atitude de Paulo, demonstrada nos seguintes versos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, verso 11. Em tudo, dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 18. Precisamos acertar tudo com o Senhor e nos aceitar exatamente como Ele nos criou, crendo que Ele teve um plano perfeito para fazermos da maneira como fez. Se não fizermos isso, nunca poderemos realizar um bom trabalho. Quando falo sobre essa questão de aceitar a nós mesmos, não quero dizer que devamos ignorar os pecados que cometemos. Jamais devemos admitir pecados em nossa vida. Deus deseja que obtenhamos vitórias sobre eles. É possível que alguém tenha nascido com cabelos vermelhos e sardas, mas não nasceu com um mau gênio. Ele o cultivou pecaminosamente durante certo período de tempo. Talvez tenha nascido numa família rica, mas não nasceu preguiçoso. A preguiça resulta de um pecado em nossa vida. Está vendo a diferença? Deus não deseja que aceitemos o pecado, mas quer que confiemos nele e em sua sabedoria em meio a circunstâncias sempre variantes. É importante resolvermos o problema do pecado em nossa vida e na dos novos crentes com quem estamos trabalhando. Para fazer um bom trabalho com outras pessoas, precisamos realmente aceitar a nós mesmos. Conclusão. Meu objetivo neste capítulo não foi abordar todos os fatores relacionados com o nosso crescimento em Cristo. Na verdade, para fazer isso, teríamos de escrever todo um livro, talvez vários, sobre esse assunto. Apenas tentei comentar sobre as atitudes e ações que têm uma influência direta sobre a obra do aconselhamento. Estou firmemente convencido de que o aconselhamento pessoal é mais uma transmissão de vida do que de informações. Ser sincero e franco com o novo crente é de importância básica para o cultivo de um bom relacionamento com ele. Crer firmemente na necessidade do trabalho de aconselhamento também é de importância vital para que se dê a ele a prioridade necessária. O desejo de ser usado por Deus também é uma atitude básica no ministério.
para que ele não se transforme numa mera conversa entre duas pessoas. Disponibilidade é um aspecto importante, porque é o único problema para o qual Deus não tem solução. Ter uma conduta consistente com a fé cristã também é essencial, devido à influência do exemplo no trabalho de aconselhamento. É preciso ainda que o crescimento em Cristo seja contínuo, pois só podemos levar as pessoas até onde nos encontramos em nosso próprio desenvolvimento espiritual. A autoaceitação é essencial para que se possa ser acessível e sincero com os novos crentes e a quem aconselhamos. Confio em que as atitudes e ações citadas possam ter estimulado o raciocínio de cada leitor, motivando-o a preparar-se para fazer um bom trabalho de aconselhamento.